Seja bem-vindo, hoje um vídeo lá do Paranormal Experience. Se você não conhece o canal, dá uma olhada, inclusive a minha participação lá recente que eu falei sobre experiência de quase morte está muito legal. Mas aqui ele fala com a Aline, que ela fala que ela vê pessoas mortas e que não são como as pessoas imaginam. Não vi ainda, convido você a ver comigo, então vamos lá. Quando que surge a espiritualidade na sua vida? Quando que você começa a se conectar com isso? Ou qual que seria o seu primeiro contato, né, com religiões, com o conceito de Deus, com a espiritualidade como um todo? Sabe que eu vou olhar para a história da minha família, é bem interessante, porque o meu pai é de origem luterana, minha mãe é de origem católica. Da onde eu tô vindo, eu não sei como é que é aqui para você, da tua história, se isso é parecido, mas para mim, lá da minha origem, quando a minha mãe decidiu se casar com o meu pai, isso foi uma espécie de traição para a família. Imagina você, se coloque no lugar de uma mulher agora, tá? Tendo teu pai vivo e o teu pai não te levou até o altar porque você estava casando numa outra igreja. Uau. Então eu sou fruto de uma união onde meus avós não foram no casamento da minha mãe. E aí eu sempre brinco, né, que de uma união de duas religiões nasceu uma pessoa universalista, porque é como eu me vejo. Me vejo uma pessoa que está aberta a aprender com tudo e com todos. Não repudio nada, estou aberta a aprender, porque afinal de contas, quanto mais a gente estuda, né, Ale, mais a gente percebe que a gente nada sabe. Essa que é a grande verdade. Então eu não tenho que saber tudo, eu tenho que ser uma buscadora, comprometida em estar me melhorando como pessoa. E é isso que eu tenho levantado como uma bandeira para mim, para os meus alunos, para os meus seguidores também. Então eu venho de um fruto assim, desse jeito. Nós somos entre 3 irmãos. Só na minha última irmã, no batizado, é que os meus avós entraram na igreja luterana para poder, então, prestigiar aquele momento. Então, ao longo da minha vida, eu só fui me dar por conta disso que eu estou te falando faz poucos anos atrás, uma conversa que meus pais tiveram assim, nossa, nunca tinha parado para perceber isso dali. Então, a religião meio que deixou um ponto assim delicado nisso. Gerou uma divisão, de certa Gerou uma ruptura. Graças a Deus, tudo bem, tudo passado, tanto que não tenho nenhum problema com nenhum meus avós, muito pelo contrário, amo eles. Tínhamos uma relação muito próxima. E Só que o processo é isso, a religião ela não agrega, ela divide, ela segrega. É o sectarismo. Então, basta pensar que em algumas linhas, quem não é daquela crença é visto como infiel. E mereceria até coisas terríveis por ser um infiel. Então, o mundo aqui ainda é muito complicado, mas a gente chega lá. ao longo dos anos, quando eu cheguei ali mais ou menos por volta acho que de uns 6, 7 anos de idade, nós tivemos um vizinho que se suicidou. E foi um baque para a vizinhança toda. Ele se enforcou e no velório eu via ele. E ali, para mim, eu passei muito mal. E naquela época ninguém sabia me explicar o que era aquilo. Ninguém sabia entender para traduzir o que significava aquilo dali. Então eu comecei a sentir que tinham coisas a mais do que eu estava sabendo e comecei a buscar. E uma das fontes que mais rápido eu comecei a buscar foi através das revistinhas, né? No que eu ia nas revistarias. Já eu me lembro de umas 10, 11 anos buscar entender por que as pessoas elas eram como elas eram. Porque eu já via que muitas delas tinham tudo e parecia que não tinha nada. Era o famoso vazio existencial. E eu queria entender isso. Quis entender sempre isso. Então, dentro dessa minha busca, que o primeiro dinheiro que eu recebi foi ali com meus 13 anos, quando eu trabalhei, eu fui comprar um livro da Wicca. Eu fui eu não sei se você foi o primeiro na tua família a despertar, porque até então era considerada a ovelha negra da família. Tu foi o primeiro a despertar na tua família? É difícil dizer. Eu fui. Eu posso dizer que sim. Tanto que quando eu trouxe o livro que eu tinha comprado aos 13 anos de idade, meu primeiro dinheirinho, e era sobre a Wicca, a minha mãe olhou para mim e ela disse: você foi trocada
Você foi trocado na maternidade, você não pode ser minha filha ter comprado isso. Nossa. Ok? Então, eu abri as portas para a espiritualidade para dentro da minha família. E levou 7 anos. Desde que eu despertei, transformei depois isso numa profissão. Que eles resolvessem abrir para poder olhar com carinho, se tornarem reikianos, começarem a falar sobre isso. E hoje eu posso dizer para vocês que, respeitando o espaço deles, eu posso dizer que Santo de Casa faz milagres, sim. Porque depois de 7 anos, quando eu me tornei terapeuta, a minha primeira pessoa que eu atendi, paga, foi meu irmão. A minha irmã hoje é terapeuta também atua nessa área. Então a gente tem, toda a minha família é reikiana. Então nós temos assim uma espécie de legado que foi deixado. Então eu olho para trás na minha história de vida e vejo que toda a minha sintonia, essa busca que eu tinha dentro de mim de estudar, que me levou a querer ir mais além, gerou frutos, legados, que hoje meus sobrinhos já são sobrinhos que são reikianos, minhas primas já atuam também nessa área. Então é um trabalho que eu vejo assim que sistemicamente falando, que eu também trabalho com constelação, que é uma das minhas especialidades, porque todo terapeuta, né, Ale, quando você começa a atuar, você tem que ter uma caixinha de ferramentas, né? Porque cada pessoa que chega, ela é única e a gente precisa respeitar elas. E é aí que entra a astrologia, que me ajuda de uma maneira espetacular a diagnosticar e encurtar o caminho. Então, ao longo desses meus anos todos, eu senti esse chamado para entender mais as coisas. E eu sempre estudei de tudo um pouco. Eu tenho uma grande amiga que eu lembro como se fosse ontem. Nós, na época, éramos professoras concursadas, e ela me disse, nós sentadas nas quartas-feiras, justamente hoje uma quarta-feira interessante, né? Nós sentadas estudando um livro da Sam Lighthouse, e nós olhávamos assim, por que será que a gente está estudando isso daqui? Ela me perguntou, sabe por que a gente está estudando isso? Porque a gente se reunia e estudava, eu e ela. E eu disse, olha, eu não sei, mas a sensação que eu tenho é que em algum momento da minha vida eu vou usar tudo isso daqui. De que forma, eu não sei. Hoje, com quase 50 anos de idade, eu olho para trás na minha vida e eu vejo que eu fui preparada. Para saber sobre tudo? Não. Mas com o que eu sei, poder contribuir e ajudar para aqueles que buscam a minha ajuda e que chegam até mim. Então é como se a vida ela fosse me preparando para eu poder escrever os livros, para poder dar uma palestra, para poder atender pessoas que chegam de todos os lugares dentro do consultório, dentro das minhas imersões. Então, realmente assim, é um papel de ser canal de Deus onde quer que eu esteja, por onde quer que eu vá, buscando deixar uma sementinha. Não a sementinha da Aline profissional, a sementinha dessa pessoa entender para que ela nasceu e para que ela está vivendo o que ela está vivendo. Eu olho para a minha história e eu quero ser muito como foi uma médica para minha mãe. Isso para mim cala muito fundo. A minha mãe, há 1 ano e pouco atrás, ela teve um quadro de isquemia e ela estava em casa sozinha. E ela se lembrou do que uma médica falou para ela 10 anos atrás, que já é falecida. Chegou a emocionar. Elas que veio para ela o que a médica tinha dito. Se você sentir isso, faz isso. Toma isso, não faz isso. Ela conduziu e veio tudo na mente dela. Mesmo essa médica já tendo falecido, ela por ter sido tão didática e ter ensinado tão direitinho para ela o que ela fazer identificando os sintomas, eu tenho certeza que ela salvou a minha mãe. E é aí que eu entro. Eu tô tremendo, porque para mim isso é muito forte. Eu sou mestre em educação e eu me intitulo mestre em educação da nova era, da educação para a vida. Então, se você tiver um conflito com uma pessoa, lembre das minhas palavras quando a gente falava lá sobre tal coisa. Não importa se é 20 anos depois, tenha cautela, tenha paciência, faça isso, olha aquilo. Para quê? Porque o que prevalece não é o ego, né, querendo quem vence numa disputa. Então, eu quero deixar esse legado por cada pessoa que chega até mim, para poder contribuir. Porque, como diz o falecido cantor Chorão, né, um homem que está em paz não quer guerra com ninguém. As pessoas não estão em paz, Ale, com elas mesmas. E elas estão descontando. Para chegar aqui, nós vínhamos
com um taxista, o senhor Jonas, e ele contando para nós que depois da pandemia ficou tudo muito pior. Como assim depois da pandemia ficou tudo muito pior, Alê? Não era para a gente ter aprendido alguma coisa com a pandemia? Não é para nós termos, enquanto humanidade, ter melhorado? Não, diz ele, ficou pior. As pessoas estão pavio curto, num nível, diz ele, assustador. Então, para onde nós estamos rumando? Enquanto uma humanidade que não está em paz consigo mesmo, é preocupante. Então, eu quero fazer o meu legado, deixar a minha contribuição para essa humanidade ser um pouquinho melhor. E para isso, eu uso tudo o que eu sei e onde Deus me manda para poder realmente contribuir com isso daí. Então, estou muito feliz e honrada de estar aqui, porque eu sei da abrangência do trabalho de vocês. Levo muito a sério esse trabalho que a gente faz aqui. Larguei um concurso público para poder assumir e viver 100% disso, quase 20 anos atrás, quando não se sabia que chácaras não era um sítio, entende? Se fazia um trocadilho nessa época. E poder hoje estar falando aqui para você, com toda essa audiência, para mim é uma grande alegria para poder chegar no coraçãozinho de cada um que está nos escutando agora. Só para linkar então o que você disse agora, você contou a história então da sua mãe, então que ela tinha uma doença crônica. Sim. E teve uma médica que conseguiu então gravar palavras e uma mensagem que iria ajudar ela durante a vida toda enfrentando essa doença. E sabe que quando alguém te fala alguma coisa e alguém te explicou tão bem aquilo que 10 anos depois, 20 anos depois, você lembra daquilo? O que pode ser é a questão dos amparadores, porque quando eles passam uma mensagem para a gente, aquilo, às vezes a pessoa é só um microfone, ela é um porta-voz das outras dimensões extrafísicas. Pode ser que essa médica foi intuída, ou inspirada, ou energizada por amparadores extrafísicos que disseram para ela, olha, explique isso aqui para essa pessoa, ela vai precisar. E a pessoa então te explica com todo o detalhe, ou dá aquela informação que para você é assim, essencial na sua vida, sabe? E você faz e aquilo grava em você. E muitas vezes no momento de dificuldade, aquela informação límpida, aquela memória completamente intacta vem para te informar algo e te dizer algo que foi para você relevante. Eu estou falando aqui lembrando de um caso que foi assim, uma pessoa falou algo para mim, do nada, falou e eu, ok, não achei, não entendi o porquê, mas depois aquilo foi me ajudando demais. Então, pode ser que o amparador também venha e joga aquela memória límpida, dizendo, olha, tá vendo isso aqui? Faça isso agora. E aí a pessoa consegue, no caso da mãe dela, foi lá, refez tudo para, né, se salvar. O título do vídeo era sobre, né, como são as consciências mortas, ela não falou ainda, mas né, vamos continuar. Tem uma memória positiva de algo que contribui para a sua vida. É um legado dessa médica que já faleceu. Então ela não estava presente. Então ela não faleceu, no caso, né? Ela não faleceu, com certeza. Com certeza. A gente está falando de maneira mundana, né? Mas com certeza o espírito dela, porque elas tinham uma proximidade muito grande, no fim elas ficaram muito amigas, vai saber se ela não estava lá ajudando a minha mãe naquele momento. Eu acredito muito nisso, constato isso. Então é de fato assim, é emocionante porque mesmo pós-vida, a pessoa estava lá contribuindo e salvando outra pessoa. Ou seja, sendo médica, de lá para cá. Então, na verdade, o que você está querendo colocar é a mesma coisa. Então, você carrega essa responsabilidade para você dentro de perpetuar este mesmo legado que você viu acontecer com a sua mãe e a médica. Então, com as pessoas. Essa sua responsabilidade, né, de passar uma mensagem, uma instrução, uma orientação positiva que vai contribuir para a vida das pessoas. Exatamente. Esse é o link das histórias. Exatamente. Porque as pessoas estão tão mal. Já reparou o quanto que as pessoas não acreditam que elas têm algo de especial dentro delas? Que elas não precisam de uma vida grandiosa porque elas já são grandiosas? Isso tem muito a ver com o que está vindo por aí em 2025 pela astrologia, viu? Que a astrologia é apenas uma forma de decodificar esses sinais dessa energia que está pairando sobre todos nós, né? Então eu fico muito encantada de poder trazer isso para as pessoas. É claro que o fato de eu escolher olhar por este lado não me faz ignorar o outro. Muito pelo contrário.
A gente não pode ignorar, mas é uma escolha. E querer é diferente de escolher. E é uma escolha que ia ser feita. É interessante o vídeo, né? Eu achei que ele ia falar de outras coisas, ela citou só que ela viu o vizinho lá durante o velório, né? Mas, assim, gostaria de complementar já nesse assunto de que as pessoas mortas não são como de fato as pessoas imaginam. Ah, caso você não conheça, eu tenho um canal de Dimensão Mental, onde eu falo basicamente de pessoas que voltaram da morte ou tiveram a chamada EQM, experiência de quase morte. E nesse fenômeno específico é muito comum as pessoas ficarem chocadas, porque ao encontrar pessoas falecidas ou encontrar outros seres, não são como a sociedade aqui coloca, não é algo fantasmagórico, não é algo alegórico, algo que, sabe, uma assombração sobrenatural que vai dar medo, não. É uma pessoa, sabe? É eu e você, só que sem corpo. Somos basicamente nós mesmos. E muitas pessoas, especialmente aquelas que são mais arraigadas, como ela mesma citou no caso de vida dela, de ter certas doutrinas ou crenças pessoais, elas ficam muito assim chocadas, tudo tipo, como assim? Mas é diferente do que eu imaginava. Você veja, você pode rever qualquer pessoa falecida. Você pode rever alguém muito importante, muito querido, ou mesmo alguém que você nunca viu na vida, mas sabe que aquele ser é o seu guia, o seu mentor. Por isso que a palavra de anjo da guarda é ruim, porque tem aquela visão folclórica, que não é um ser de asa com uma auréola de santidade, não. É alguém como eu e você que descartou o corpo e está ali, com a forma humanoide geralmente mais remoçada. Isso é muito comum, isso é um conhecimento que é muito antigo. Quer dizer, a pessoa falece com 90 anos, mas quando ela aparenta, ela vai estar muito mais jovem, às vezes até 20 anos, 30, mas uma aparência, até 40, mas uma aparência mais jovial, com mais vitalidade. E porque, em geral, a própria pessoa escolhe ficar assim. Tem pessoas sadias que aparentam ter terceira idade, quarta idade, sim, mas é uma escolha dela. A maior parte das pessoas, até por uma questão também, não vou dizer de vaidade, mas uma questão de bem-estar, elas se gostavam quando eram mais jovens. Geralmente a juventude traz uma beleza, traz um frescor, não é mesmo? Mas tem pessoas que não, elas gostam de ficar lá com a barba branca ou como sendo uma senhora super alinhada. Então a aparência fora do corpo ela depende muito. Mas independentemente se a pessoa parecer mais velha ou mais jovem, ainda você olha e fala, olha, não é algo assim que eu imaginava que era super diferente. É alguém como a gente. E você pode tocar, abraçar, sabe? Isso é que é legal. Isso é maravilhoso. Então a gente pode ter contatos diretos com outro ser. E mesmo o guia, como eu estava falando, mesmo não é um ser angelical, é alguém como a gente. Alguém que renasceu, é mais maduro, ou tem um nível de especialidade, né? Um nível de especialidade mais técnico em algo, que vem para te ajudar. E essa pessoa, esse guia, esse mentor ou esse amparador, ele vai continuar renascendo. O ciclo continua assim, da mesma forma que a gente, ou espero que você seja assim. Quando você descartar o seu corpo, você vai continuar trabalhando e ajudando os outros. E de repente aquela pessoa, numa vida futura, ela sai do corpo, te encontra e fala, nossa, você que é o meu mentor, mas eu achei que você tinha asa, achei que era assim, era assim. Não, é você. Simplesmente ser um corpo, só que mais expandido, mais lúcido, mas no fundo ainda é a gente mesmo, sabe? E mesmo os seres mais evoluídos encontrados fora do corpo, ainda assim, eles não perdem essa identidade, essa identificação com a nossa questão humana. Então, ela não, achei que ia talvez falar nesse sentido, não falou, mas esse é um ponto. Para você, como é que são os seres extrafísicos? Eles são amórficos, eles são fantasmagóricos, eles são... Que jeito que eles são? Veja, o modo como você quer ver também interfere muito no que você encontra, mas, de um modo geral, as pessoas se surpreendem com a realidade sendo mais simples, não que não seja magnífica, ela é magnífica, mas certas coisas são mais simples do que a cultura, a sociedade, certos dogmas pregam. Agora, pela sua experiência, veja, não pelo que você acredita, não pela sua fé, mas pela sua experiência, isso que eu estou falando aqui é tolice? É besteira? Faz sentido? Eu estou viajando na maionese? O que você acha disso? Mas lembre-se, na sua experiência, se você nunca, igual a Aline, teve uma clarividência, se você nunca teve uma experiência fora do corpo, se você nunca teve nada que extrapole os sentidos humanos, aí você vai colocar o que você acredita.
Mas o foco, o principal é a vivência. Se você já vivenciou, gostaria muito que você respondesse aqui nos comentários essa pergunta. Se nunca vivenciou, convido você a aplicar técnicas para ter suas experiências. Aliás, fique de olho lá no canal Dimensão Mental, porque lá eu vou falar sobre isso. Nós vamos em breve ter cursos diversos, incluindo um curso completo sobre experiências fora do corpo. Me pediram tanto e agora chegou o momento de falar. Então, o que você achou desse conteúdo? Faz sentido, não faz? Coloca nos comentários que eu gosto muito de saber qual a sua opinião sobre tudo isso. E se você gostou do vídeo, curta ele, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima, valeu!